Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula no Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, sua professora de Geografia. Hoje teremos como intérprete de Libras a Vânia. Oi, Vânia! E, além disso, o meu sinal nome é Elisa, ou Ziza. Vamos lá. Para sexto ano, nós falaremos sobre as convenções cartográficas, inspirado no PET 4, nas semanas 1, 2, 3, 5 e 6. Só a 4 que não. Lembrando que na aula de hoje estamos falando sobre convenções cartográficas, na do dia 23 de novembro falaremos sobre aplicação de escalas e dia 14 de dezembro, projeções cartográficas. Baseada na habilidade de medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas. Na aula de hoje, nós iremos identificar os diferentes documentos cartográficos, como esse que estamos vendo nessa mesa cheia de documentos cartográficos, e entender as suas funções, compreender o que são convenções cartográficas, conhecer os elementos de identificação cartográficos. Dentre os documentos cartográficos, temos essa lista aqui, mas podemos mencionar outros além desse. Destacamos os croquis, as plantas, as maquetes, as imagens de satélites, cartas, globo terrestre e mapas. Vamos ver cada um deles? Então, primeiramente, nós temos o croquis. O croquis, ele é uma demonstração do espaço, uma retratação do espaço, a partir de traços sem comprometimento com as proporções. Então, vocês podem ver, por exemplo, esse croquis de uma escola, com uma quadra e com elementos mais visuais das plantas e até mesmo menção à arquitetura. É um esboço de uma área sem compromisso com as proporções e nem com as técnicas cartográficas. Além disso, na geografia a gente usa durante a elaboração da produção dos mapas, também nos relatórios de observação, tanto em sala de aula, será que você já fez um croquis também e está se lembrando agora? E além disso, você também pode utilizar para um planejamento espacial urbano. E outra questão também é o papel para arquitetos, urbanistas, artistas plásticos, engenheiros, designers. Aqui é uma planta que você pode encontrar, por exemplo, no folder de uma imobiliária vendendo apartamentos. Então, a gente identifica da perspectiva vertical uma escala muito próxima da realidade. A gente consegue identificar privada, cama, a sala de jantar e, com isso, a pessoa consegue visualizar qual que vai ser o planejamento da área desse apartamento. Aqui, no caso, nós temos um apartamento de quase 100 metros quadrados. E olha só como que essa escala é bem próxima da realidade. Nessa representação, as proporções e dimensões são muito importantes. Inclusive a dimensão da proporção da mesa, de uma praça, o banco da praça. E na aula sobre escalas, nós vamos falar mais sobre isso, mas já adiantamos, as plantas elas têm escala grande, pois as suas áreas são menores para privilegiar os detalhes dos elementos do espaço. Detalhes. Então, apartamentos, praças, bairros, até bairros da cidade ou cidades, nós conseguimos utilizar plantas. Para além disso, deixa de ser planta. Maquete. Maquete é uma forma da gente representar o espaço também de maneira cartográfica. Será que você já fez na escola alguma atividade com maquete? É muito legal, a gente pode usar materiais recicláveis. Aqui no caso nós conseguimos identificar uma cidade com uma praça, com a vegetação e assim a gente consegue ver em diferentes perspectivas e na dimensão tridimensional. Então são modelos tridimensionais em 3D que representam os componentes do espaço. As maquetes escolares, as maquetes profissionais também são reconhecidas para promover imóveis, grandes obras, centros históricos, até mesmo monumentos. Depois da maquete, nós temos as imagens de satélite. Eu até tenho um exemplo para vocês. Vejam só essa imagem de satélite retirada lá no Google Earth.
E o interessante da imagem de satélite é que você pode criar pontos, obter informações sobre a altitude. Embaixo de rosa, nós temos um traçado da altitude desse trajeto percorrido. Legal, né? Muito bem. E aqui, na nossa imagem de satélite, nós destacamos a megalópole, ou seja, o encontro de duas metrópoles ou mais, aqui de São Paulo e a metrópole do Rio de Janeiro. E aqui também nós encontramos Campinas. Então, a mancha urbana, ela consegue ser vista pelas imagens de satélite. Envolve todo um tratamento dessas imagens. E quando nós vamos analisar uma imagem de satélite já tratada, nós percebemos os corpos d'água, que às vezes eles podem estar com uma cor, às vezes branca, porque ela estoura na imagem de satélite como um reflexo da luz, ou ela vai aparecer de azul, como estamos vendo aqui, já tratada. Além da vegetação e as áreas já alteradas pelo homem, principalmente as manchas urbanas, que vão aparecer aqui de cores mais claras, de solo exposto. Em alguns momentos, imagens de satélite podem mostrar as manchas urbanas de roxo também. E o satélite, este ano, no mês de setembro de 2021, a NASA lançou o Landsat 9. E é muito interessante, pois ele tem, então, o seu painel com os refletores, além de captação da luz solar para ter a sua retroalimentação de energia. E aqui nós temos os sensores, que têm tanto fotografias, quanto também vão ter vários sensores que vão enviar diferentes frequências de radiação. E olha só a nossa Terra lá embaixo e o satélite orbitando, né? Lembrando que a Lua, ela é um satélite natural. E todos os outros satélites que nós lançamos para o espaço são os satélites artificiais. Então, o satélite ele pode gerar várias camadas de informações. Os pesquisadores eles fazem todo um trabalho de escolher a frequência mais adequada para identificar corpos d'água, identificar as áreas urbanas, diferentes tipos de vegetação e assim obtermos informações, inclusive meteorológicas. Esses sensores e radares captam essas informações e com isso a própria informação também, ela pode ser fotográfica em composição com esses dados, com números, por exemplo, quanto de calor que a superfície irradia e vários outros detalhes. Em centros de pesquisa, os técnicos analisam a luz refletida do planeta, né, que ele lança a radiação e, a partir disso, ele recebe essa informação refletida. E, com isso, com diferentes comprimentos de onda, obtém esses dados diferenciados. Quando vocês forem estudar física lá no ensino médio, vai entender isso, ó, é bem chique. Os elementos desejados são destacados e as cores são tratadas e depois divulgadas. Então, eles podem utilizar a frequência infravermelha, a frequência ultravioleta e a frequência verde, que é a famosa red, green, blue, né? Vermelho, verde e azul, RGB. O Landsat 8 e o Landsat 9, o Landsat 8 já está em órbita desde 2013. E é interessante que eles, tecnologicamente, eles são muito similares. E hoje em dia, agora, desde setembro, nós temos eles trabalhando em dupla, fazendo o registro de dados e imagens. Olha que interessante. A cada dia, o Landsat ele pode fazer 14 voltas na Terra. Imagina um dia dando voltas em torno da Terra, é bem rápido. E, além disso, em apenas 8 dias, eles conseguem mapear toda a Terra. Olha que interessante, enquanto o Landsat está passando nessa faixa azulada, a parte cinza é feita pelo Landsat 8. É um projeto aeroespacial da NASA, mas existem outros projetos espaciais como o europeu e, a partir disso, outros satélites também captam informações de maneira com diferentes projetos. E o Landsat tem objetivos ambientais principalmente.
para principalmente acompanhar o avanço do aquecimento global. As cartas. As cartas, eu tenho aqui exemplo de 2 cartas para nós. Uma carta, não estamos falando de enviar mensagens para amigos e parentes, estamos falando desse documento aqui. Este documento, a carta topográfica, essa no caso é uma carta geológica. E agora, nós temos a representação de uma carta topográfica da cidade de Rio Manso. Você consegue obter as cartas do Rio Manso de qualquer cidade, a sua cidade, você pode obter no site do IBGE. E no slide nós vamos ver mais detalhes sobre a carta topográfica. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Então, as cartas são materiais técnicos que apresentam relevo, as linhas de altitude, como as curvas de nível, uso do solo, se é fazenda, se é cidade, corpos d'água, a gente consegue ver a bacia hidrográfica, todas as nascentes, todos os córregos, os temporários e os perenes, construções, o nome dessas localidades, que são as toponímias, nomes dados aos locais. Então, por exemplo, se você na sua cidade tem um córrego, vamos dizer, córrego Rio Santo Antônio, ele vai aparecer lá, Rio Santo Antônio. E como que é feito? Um trabalho dos pesquisadores do IBGE, entrevistam pessoas, desde os velhinhos até os mais jovens, em diferentes cidades, para saber quais nomes são dados para aqueles pontos, as toponímias. Legal, né? E podem também ser sobre a estrutura das rochas, como o geológico que eu mostrei para vocês, a classificação dos solos, até mesmo as cartas náuticas. As primeiras cartas foram as náuticas, as famosas cartas portulanas dos portos, das navegações. Então vejamos a carta topográfica de Uberlândia. Em Uberlândia, a gente consegue ver nessa carta, ela tem a escala de 1 para 100 mil, ou seja, a cada 1 centímetro, 100 mil centímetros equivale na realidade, e o seu nome, a sua fonte, quem que fez a Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Aqui nós identificamos a latitude e aqui nós identificamos a longitude. Deixa eu apagar aqui. Aqui é a longitude. Longitude. Além disso, as cartas, elas também fazem distanciamento de distâncias em metros. Então, de norte a sul, qual é a distância desse quadrado aqui, que é um quadrante? Nós identificamos estradas, né? Nós identificamos essa estrada aqui, por exemplo, encontrando outra estrada. Identificamos o córrego, como eu mencionei. E a partir disso, o geógrafo, o engenheiro civil, entre outros profissionais, podem atualizar esses dados ou até mesmo utilizar como consulta para fazer planejamento de, por exemplo, construção de estradas, né, implantação de hidroelétrica. É muito importante a carta topográfica para a geografia, entre outras áreas do conhecimento. E aqui nós identificamos a mancha urbana, uma parte do mapa de Uberlândia. Lembrando que esse mapa ele é de 1984, ou seja, ele pode ser atualizado ainda se o IBGE tiver condições de colocar novos dados. Então, as principais ruas estão destacadas, o nome do hospital, o bairro, por exemplo, Copacabana, o córrego de São Pedro que corre no meio da cidade. É super interessante a gente parar para analisar as nossas cartas topográficas da nossa cidade. E ela também tem a referência da localização, olha só, em Minas Gerais está localizado, depois da longitude 48 graus, né? E, além disso, a escala, além de apresentar a escala numérica, ela também vai mostrar a escala gráfica, que também veremos na outra aula. E também, se você, por exemplo, encontrou uma parte da sua cidade no mapa, mas só que ela não aparece, você consulta a referência. Então, com isso, você vai consultar o código da carta seguinte.
além da legenda com toda a sua convenção, com toda uma padronização que nós identificamos nas cartas do IBGE, entre outros mapas também, como as estradas, estrada de rodagem, as estradas de ferro, os elementos hidrográficos e o globo terrestre, mais um documento cartográfico que nós temos aqui. Olha que bonito esse globo, né? E o globo, ele tem uma função educativa, principalmente. A gente pode perceber que esse destaca os elementos físicos do planeta. Então, por exemplo, aqui nós identificamos o litoral ao longo do Oceano Atlântico, nós identificamos o nome do país, o Brasil, aqui a gente consegue identificar outros países, o México, né? A Cordilheira dos Andes destacado. O interessante é que esse globo ele tem relevo, né? E assim a gente consegue identificar a linha do Equador separando o hemisfério norte do hemisfério sul. E aqui nós identificamos o meridiano de Greenwich, dividindo o hemisfério leste e oeste. Para a gente estudar, por exemplo, as diferentes projeções cartográficas, os mapas nos ajudam a ver uma parte, mas se nós temos um globo, nós entendemos mais ainda a teoria. Então, é uma perspectiva ampla do nosso planeta. Proporciona a noção de localizações e distâncias, além de ter uma função educativa e decorativa também. Os mapas que já conhecemos, vamos falar de maneira geral, são representações gráficas de alguma área da superfície em um plano horizontal em tamanho reduzido. Então, são folhas que vão representar, da perspectiva vertical, o espaço e auxiliam na compreensão dos fenômenos naturais e ou sociais. Os mapas, eles têm elementos de identificação: título, legenda, escala, orientação e fonte. É obrigatório a gente fazer um mapa com, no mínimo, esses 5 elementos. Então, o primeiro deles, o título, Minas Gerais. Faz menção, então, a essa localização. Depois, nós podemos mencionar a legenda. Ela está pequenininha aqui, mas está ampliada para nós aqui, onde nós vamos identificar essas simbologias que vamos ver à frente cada um deles. Primeiro, vamos identificar cada um. A escala, né? Nesse caso, ela é uma escala gráfica, e o norte geográfico, a nossa rosa dos ventos. Muito bem. Olha só, então o título indica o assunto ou tema. Caso necessário, ele vai indicar o fenômeno, data, ano das informações. A escala é a relação entre as dimensões representadas nos mapas e as reais. Mostra quantas vezes a realidade foi reduzida para caber no mapa, para ser mapeada. Vai ser o tema da nossa aula do dia 23 de novembro. A orientação, que é a nossa rosa dos ventos, ou então a nossa rosa dos ventos, ou então uma referência apontando para o norte, como é o caso que destaquei aqui para vocês. Ela é representada graficamente pela rosa dos ventos, a indicação para o norte. E ao vermos esse globo, nós podemos identificar o Brasil com relação à rosa dos ventos. Ele está principalmente, maior parte, no hemisfério sul, e em relação ao meridiano de Greenwich, ele está a oeste. Oeste. E aqui, hemisfério sul. Só uma partezinha do Brasil que está no hemisfério norte. Os elementos de identificação como a fonte, que indica a origem dos dados e a autoria do mapa. A legenda, que vai mostrar o significado de todos os símbolos, cores e demais recursos visuais empregados. Existe um padrão a ser seguido, as chamadas convenções cartográficas, que elas são essas padronizações universais que facilitam a compreensão das informações dos mapas para qualquer leitor em qualquer língua. Então, os símbolos, eles podem ser pontos, eles podem ser linhas ou zonas. Aqueles que são pontos ainda podem ser figurativos, como, por exemplo, um pequeno avião representando o aeroporto. E as zonas, elas podem variar como forma, tamanho, até mesmo a orientação das granulações e cores.
Como, por exemplo, essa a gente consegue ver, ela está em preto e branco, mas com diferentes simbologias. A estrelinha representando aqui e a bolinha representando outra. E com a legenda a gente identifica. A cor verde representa a vegetação, é um padrão. O azul representa os corpos d'água, a gente não vai colorir os estados de azul. E a gradação das cores, o que quer dizer que nós vemos aqui. A densidade populacional mostra que a cidade do Rio de Janeiro é mais densamente povoada, assim como o Distrito Federal. E, a partir disso, o estado de São Paulo, apesar de ser numeroso, ele não é tão densamente povoado. Na aula de hoje, reconhecemos o papel dos diferentes documentos cartográficos, compreendemos a importância dos elementos de identificação cartográficos como título, legenda, orientação, escala e fonte, e percebemos a relevância em universalizar a produção dos mapas com as convenções cartográficas. Essas são as nossas referências bibliográficas. Uma sugestão para vocês. E muito obrigada! Eu sou a professora Ziza e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau!